Amém? Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Um pouquinho de frio? Tá gostoso, né? Vamos aproveitar então para aquecer. Mexe aí na sua Bíblia para você começar a se exercitar. Salmo de número 118, finalzinho do Salmo 118, a partir do verso 24. E aproveitando que você está se aquecendo, pedir para você se colocar em pé. Salmo de número 118, a partir do verso 24. Amém. Diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém, amém. Já vou pedir para você fechar os seus olhos e eu quero pedir para que você, nesse início de culto, coloque a sua vida diante do Senhor. Entrega a tua vida diante do Pai. Faça mesmo uma oração de entrega, uma oração de confissão. Esse culto não é um culto que você veio assistir, esse é o culto que você veio participar. Que todos nós viemos dar ao Senhor. E começa dando a nossa própria vida, oferecendo a nossa própria vida diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és um Deus bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E nós vemos, Senhor Deus, a Tua misericórdia em nossas vidas, nós vemos, Senhor Deus, a Tua fidelidade, Senhor. Dia após dia, Pai, nós vemos, ó Pai, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, limpa, Senhor Deus, as nossas vidas, limpa, Pai, as nossas vestes, ó Pai. Cura, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, manifesta o Teu querer e o Teu efetuar aqui nesse lugar, em nossas vidas, ó Pai. Enche-nos, ó Pai, nós te pedimos, Senhor. Faça o Teu querer, Senhor. Dirija, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. E cada momento, Senhor Deus, do culto, ó Pai, que é para Ti, Senhor. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam para Ti, Senhor Deus. Porque só Tu és digno de receber, Pai. Que o Teu nome seja louvado e exaltado, Pai. Hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. És bem-vindo aqui. Ó Senhor Jesus, que durante esse tempo, Pai, de louvor e adoração, o Teu Espírito flua. O Teu Espírito flua, Pai, no meio de nós. Aquece os nossos corações, venha nos incendiar, Deus. A nossa casa é Sua, Deus. Nós queremos que o Teu Espírito faça morada em nós. Então que o Senhor venha com ousadia, que nós possamos mesmo clamar, Deus, e Te adorar com excelência, Deus. Em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és maravilhoso, Deus. Jesus. Você é bem-vindo
aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, sinta-se à vontade. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara essa casa. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça e enche este lugar, E enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça e enche este lugar, enche este lugar, Senhor, encha-nos, Pai. Apareça, que o teu nome cresça, vem me Incendemos, Pai, incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, Pai. Essa casa é sua casa, Oh Deus, sinta-se à nós vontade, Pai. deixamos ela pra você, Declara, igreja, essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça e enche este lugar, Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Apareça, que o teu nome cresça e enche este lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça e enche este lugar. Declara, igreja, enche este lugar, enche o Espírito Santo. Apareça,
que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Ah, Senhor, é isso que pedimos, ó Pai. Pai, que diminua eu, ó Deus, para que tu cresças, ó Senhor. Pai, que a nossa casa, que o Espírito Santo, que a tua morada, Senhor, a cada dia, Senhor, seja habitação bem-vinda tua, Senhor, e que tu se sinta, Pai, à vontade, Pai. Ô Espírito Santo, faça a tua obra em cada um, Pai. Pai, em cada vida que aqui está nessa igreja, em cada vida que está assistindo essa live, Senhor, declaramos mesmo o Espírito Santo a visitar cada um de nós, ó Senhor, e cremos, ó Deus, que tu amas, ó Senhor, e tu habitas, ó Deus, aonde, Pai, tu se sentes à vontade, Pai. Faça a habitação em o nome de Jesus. Aleluias. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo
mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo ama-te. Eu que dizer, eu que fazer quando ele vem aqui. Eu que dizer, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos aqui, Espírito Santo. Nós vamos declarar que tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Esse lugar é teu. Nós somos teus, Deus. Oh, Jesus. Vem, Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Declara isso, igreja, com toda a força que você tem dentro de você. Declara, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, nós te desejamos. É, Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade, Tu és Pai. bem-vindo aqui. Oh, aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Eu que dizer, eu que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu que dizer, eu que fazer quando ele vem aqui. Se entregue e sinta o Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Aleluia. Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Tu está nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, ó Pai. Nós Obrigado passamos pelo teu manifestar, Santo Espírito de Deus. Olha, Deus. sinta-se à vontade, Pai, no meio de nós, ó Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para te buscar, ó Deus, para, Senhor, bendizer o teu santo e majestoso nome, Senhor. Manifesta-se a nós, Santo Espírito de Deus. Aleluia, Senhor. Quem é este que vem nos abraçando?
Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, e ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor, e ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. E ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Senhor, é isso, Pai. É isso que pedimos a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar de honra, Pai.
Oh Deus, faça habitação em cada um de nós, ó Senhor. Senhor, sabemos que os dias têm sido maus, ó Senhor, mas a Tua glória, a Tua graça, Senhor, tem se manifestado, Pai, no meio dos Teus filhos, ó Senhor, e tem nos mantido em pé, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, e cremos, ó Deus, que a cada dia a Tua glória, Senhor, se manifesta a cada um de nós. Amém, igreja? Aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, traga até o altar enquanto estaremos adorando, cantando mais um hino, amém? Quebra o jugo do meu pecado, então mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Da graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluias. 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 Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Oh, Senhor, declaramos, ó Deus, que Tu és, ó Senhor, o Rei, Pai. Tu és o Deus, Pai. Tu és o dono, Senhor, de tudo, Pai. Somos gratos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder adorar a Ti, Senhor, bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que aqui está, ó Senhor. Deus, está na Tua casa, Senhor, está mesmo, Senhor, no online, ó Pai. Sabemos o quão grande tem sido o Teu manifestar, o Teu agir, Pai.
Pedimos a tua bênção, ó Senhor, sobre cada vida que trouxe até o altar os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, e cremos, ó Deus, no seu superabundar, ó Pai. Pai, nós temos visto mesmo o teu prover, o teu suprir de cada dia em nossas vidas, ó Deus, e só temos a te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Som. Olá. Amém. Que gostoso, né? Bom demais. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pôde sentir o Espírito Santo? Amém? Você pôde? Então deixa eu te dar uma dica que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Sabe o que ele falou lá? Não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito se apagar. Amém? Amém. E esse é o título da mensagem. Graças a Deus. Irmãos, antes de eu começar a pregar, eu preciso me retratar. É que semana passada eu disse que a gente estava comemorando Pentecostes, não é verdade? Só que é hoje. Viu como tudo dá certo? Tudo dá certo. Eu fiz a conta errada, mas é porque era para eu pregar sobre Pentecostes semana passada, para a gente estar preparado para hoje. Viu? Deus faz a gente errar porque Ele está acertando. Amém? Amém. Então hoje eu quero inclusive aproveitar esse fogo do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja. Aproveitar que a gente vem falando a respeito do Pentecoste semana passada e também quero, muito obrigado. E também quero aproveitar, porque hoje é dia 23 de maio, e para quem não sabe, amanhã, dia 24 de maio, nós comemoramos uma data muito especial, nós metodistas comemoramos uma data muito especial, que é o Dia do Coração Aquecido. O Dia do Coração Aquecido. Foi o dia em que John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, não da igreja metodista, mas do movimento metodista, foi o dia em que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, em que ele sentiu o coração dele queimando, em que ele sentiu um calor diferente no coração. E é um calor que todos nós precisamos buscar. Todos nós precisamos buscar, porque é o Espírito Santo agindo em nós. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Amém? E é nesse gancho que eu quero dizer para vocês, e vou repetir várias vezes nessa mensagem. Não apagueis o Espírito. Amém? Apague outras coisas da sua vida. Tá? Apaga o orgulho, apaga a raiva, apaga a mágoa, tá? Apaga o ressentimento, apaga o mimimi, apaga todas essas outras coisas. E deixa o Espírito Santo tomar o lugar delas. Deixa o Espírito Santo tomar conta do espaço que você vai liberar, jogando essas coisas que não prestam para fora. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, o livro que foi escrito para a tribo de Levi, por isso que se chama Levítico, que é o livro aos levitas, né? No capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar,
não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? O fogo queimará continuamente, ele não deve ser apagado. Amém? Essa aqui foi uma instrução, na verdade, de Deus para Moisés, que instruiu aos levitas, aos sacerdotes, mais especificadamente os sacerdotes dentro da tribo dos levitas, que deveriam então fazer o altar do holocausto. E ali eles deveriam acender e manter a chama acesa, manter o fogo queimando ali as ofertas. Eram as ofertas de expiação, era o sacrifício de expiação, ofertas de expiação, que para quem não sabe, a oferta de expiação, o sacrifício de expiação, é aquele que perdoa pecado. Tá? Então era o sacrifício que era feito, era a oferta que era feita para perdão dos pecados. Ok? Então, esse altar ele deveria queimar continuamente. E por que queimar continuamente? Para que as pessoas entendessem que a questão do perdão, a questão do arrependimento, a questão de confessar os pecados e de receber o perdão, ela é constante. Ela é constante. Porque você não, mas eu peco todo dia. Talvez você peque uma vez por semana, né? Não sei como é que tá, né? Mas, cara, eu erro demais. Eu erro bastante. E eu tô para falar para vocês que eu peco todo dia. Então nós precisamos do Senhor diariamente, porque todos os dias nós estamos, ou eu estou falhando. Por isso a necessidade de que a presença de Deus e o perdão de Deus sejam constantes na nossa vida. Ela precisa ser constante. E o fato de Deus dizer para Moisés, dizer para os sacerdotes, para manterem o altar queimando continuamente, era o sinal de que as pessoas precisavam entender que a presença do Senhor na vida deles, que o agir e o manifestar do Senhor na vida deles, precisava ser constante. Não podia ser uma coisa esporádica, como era feito anteriormente a isso, né? Que a gente vai ver as pessoas que levantavam altares e faziam sacrifícios ao Senhor, faziam isso de forma mais esporádica, né? Em alguns costumes faziam isso de forma anual, faziam uma vez por ano, né? Levavam a oferta e faziam um sacrifício, enfim. A questão é que aqui Deus está mostrando para o povo a necessidade de que a presença dele fosse constante. Por que eu estou falando a presença dele? É porque na Bíblia, o fogo, como a gente viu até um pouquinho semana passada, na Bíblia, o fogo é a manifestação da presença do Senhor. Como a gente vê lá, vou citar o que eu citei semana passada, quando Deus vai falar com Moisés, ele fala através da sarça ardente, da sarça pegando fogo, lembram? Era a presença do Senhor. O fogo na sarça representava a presença do Senhor. Né? A coluna de fogo, né, que acompanhava os hebreus pelo deserto também representava a presença do Senhor. E assim por diante. E assim por diante. Amém? E transferindo para o Novo Testamento, porque a gente tem que trazer para o Novo Testamento, não que a gente anule o Antigo Testamento, mas nós temos que ver a renovação, né? Nós temos que ver a renovação da aliança. A gente não anula de jeito nenhum, pelo contrário, eles se completam. O Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento. E a gente vai vendo justamente como as referências se cruzam. Se você voltar um pouquinho aí, se você avançar um pouquinho, se você estiver em Levítico, né? Levítico capítulo 9.
Levítico capítulo 9, versículo 24. 9, 24. Um pouquinho para frente de onde você estava. Diz assim: E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Amém? Amém. Então desceu fogo do altar, desceu fogo no altar, né? E esse fogo, ele vem de quem? Ele vem de Deus. Então olha que interessante, como a gente vai ver que o texto do Antigo Testamento, ele vai completar essa fala de Paulo aos Tessalonicenses, que eu citei para vocês, capítulo 1 Tessalonicenses 5,19, quando ele diz, não apagueis o Espírito, né? Porque nós sabemos que no Novo Testamento o Espírito Santo, ele também é representado com fogo, né? João Batista, o que o João Batista falou? Ele disse, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com Espírito e com fogo. Amém? Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo e com poder. Amém? Então o Espírito Santo, ele também é representado através da figura do fogo. Ele também tem essa representação. E olha só que interessante. Eles fizeram um altar conforme Deus ordenou. Amém? Mas quem deu o fogo para o altar? A Bíblia disse que desceu o fogo no altar. Se desceu, quem foi que deu o fogo? Foi Deus. Foi Deus que deu o fogo. Ou seja, o fogo, esse fogo, ele não vem do homem. Ele não vem do ser humano, ele vem de Deus. Ou seja, o fogo que precisa queimar na minha vida e que precisa queimar na sua vida, ele não vem de nós. Ele não vem das pessoas. Então não procure nas pessoas, porque não vem das pessoas. Vem de onde? Vem de Deus. Ele vem de Deus. E é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então entenda que o fogo que precisa nascer na minha vida e na tua vida, e eu vou ousar dizer que o fogo que já nasceu na minha vida, vou mudar, não nasceu, desceu, né? O fogo que já desceu na minha vida e na tua vida é o Espírito Santo. Vem de Deus porque é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Vem dele, amém? Sabe por que que vem dele, vem em mim e vem em você? Aonde o fogo desceu? Aonde foi que o fogo desceu? No altar. O fogo desceu no altar. E você sabe o que a palavra diz que eu e você somos? Templo. A Bíblia diz, vós sois templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde que o altar ficava? No templo. Ou seja, o Espírito Santo, ele busca da mesma forma que o Senhor entrou no templo e desceu até o altar, o fogo do Senhor foi e desceu até o altar para queimar o altar, da mesma forma o Espírito Santo vem encontra o templo, que sou eu e é você, justamente para queimar no altar, que é o nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele provém todas as fontes de vida. O altar do Senhor. O altar do Senhor é o nosso coração. Não por acaso a própria Bíblia diz que o Senhor queima onde? Queima no nosso coração. Não por acaso, como eu já citei para vocês, amanhã comemoramos o dia do coração aquecido. Porque quando John Wesley ele teve aquela experiência com o Espírito Santo, ele sentiu propriamente o quê? O altar. Ou seja, o seu coração queimando.
ele sentiu o seu coração queimando, porque o Espírito Santo estava ali se manifestando e queimando dentro da vida dele. Amém? Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 12, vai nos trazer um ensinamento muito valioso, porque, como eu disse para vocês, nós precisamos trazer para o Novo Testamento. Lembrem que lá em Levítico, Deus estava ordenando que se construísse o altar, para que fosse feitas as ofertas, para que fosse feito os sacrifícios, né? E como todos nós sabemos, nós não fazemos mais isso, né? Nós não fazemos mais ofertas de sacrifício. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Vou repetir: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que não fazemos mais sacrifícios hoje? Porque Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Jesus fez o sacrifício perfeito, e não só, e é perfeito também, porque ele é, como nós acabamos de ler, eterno. Ou seja, ele fez o sacrifício perfeito e eterno, não precisa mais ser feito. Porque ele já fez o sacrifício definitivo. Ele já fez o sacrifício definitivo. Ele foi o próprio cordeiro que foi sacrificado. Como o autor de Hebreus disse, não foi por sangue de bodes, nem de qualquer outro animal que ele usa, nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo, que foi dado por mim e que foi dado por você, fez o sacrifício perfeito. Por isso não precisamos mais fazer o sacrifício. Mas o que nós temos que fazer? 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Porque a obra Jesus fez, o Espírito ele entregou, ele deu, amém? Ele entregou, ou seja, o templo que antes era físico, né? O templo que antes era físico, e nós sabemos que isso aqui não é templo mais, isso aqui é casa de oração, é a casa de Deus, né? Essas paredes, o templo somos cada um de nós somos o templo do Espírito. Nós sabemos que antes era físico, hoje somos cada um de nós. O altar, ele é estabelecido dentro da nossa vida a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser templo do Espírito e o altar está aqui dentro. O altar está aqui dentro. Pastor, e a oferta? A oferta sou eu e é você. A oferta sou eu e é você. E aquilo que precisa ser consumido, né, o próprio Deus, ele consumirá. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e para ele e a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Vamos entender uma coisa aqui. Eu disse que lá no passado os sacerdotes foram responsáveis por erguer o altar, amém?
E aí eles prepararam, aí o fogo veio do céu, o fogo veio de Deus e consumiu o altar. E aí a ordem de Deus foi: mantenha ele aceso, certo? No Novo Testamento nós entendemos que nós somos o templo, que nós erguemos um altar em nossas vidas para o Senhor, amém? Também entendemos que o fogo vem de Deus da mesma forma, porque é o Espírito Santo, amém? E Paulo, na carta de Tessalonicenses, disse a mesma coisa. O que foi que ele falou? Não deixe apagar, mantenha o fogo aceso. Olha que interessante, lá mesmo no Antigo Testamento, Deus disse: eu dou fogo, mas a responsabilidade de manter ele aceso é de vocês. Só que aí alguém pode dizer assim: ah, mas a responsabilidade era dos sacerdotes, não é? Acontece que nós acabamos de ler o quê? Aqui em Apocalipse? O que nós acabamos de ler? Eu repito. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, o quê? Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Você é sacerdote. Então eu digo para você, o fogo que precisa arder na sua vida vem de quem? Vem de Deus, porque é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E aí quando Paulo fala, não apagueis o Espírito, ele está repetindo a ordem lá de Levítico. Está entendendo? Ele está repetindo a ordem de Levítico, porque ele entendeu, o fogo vem de Deus, mas quem é responsável por manter aceso? Eu. O Senhor me dá o fogo para queimar o altar, que sou eu mesmo. Mas a responsabilidade de manter ele aceso é minha. A responsabilidade de manter ele aceso é minha, porque o altar sou eu e você. Nós temos que manter o fogo aceso. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A confirmação do que a gente está falando, né? Paulo mesmo falando que acaso vocês não sabem, né? Não sabeis que o vosso corpo, ou seja, nós, né? Somos santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo que está em vós, ou seja, o Espírito Santo está em nós, a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Amém? É interessante isso, sabe por quê? Porque Deus dizia como o altar tinha que ser cuidado. Deus dizia como o templo tinha que ser cuidado. Já me perguntaram várias vezes por que tinha tanto detalhezinho para o templo. Vocês já repararam? Já leram aqueles textos do Antigo Testamento que começa a falar, e aí o templo precisa ser adornado assim, e precisa fazer isso, e precisa fazer aquilo, e aquilo tem que ser desse jeito, aquilo tem que ser, e o altar precisa ter essa dimensão. É muito detalhe, não é? Mas gente, olha que coisa linda. Parece que Deus está tendo muito cuidado com uma coisa material. Não parece? Não parece que Ele está tendo muito cuidado com uma coisa material?
acontece que ele já estava preparando lá no passado o entendimento de que o templo somos nós. Percebe isso? Quando nós entendemos todo o cuidado que Deus tem com o templo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós entendemos que nós somos o templo, é para a gente entender todo o cuidado que Ele tem conosco. Quem nunca disse assim, nossa, mas tem que fazer muita coisa para ser crente, né? É muita coisinha que a gente tem que fazer, que a gente tem que cuidar. É difícil ser crente. Quem nunca disse isso? Ou ouviu, pelo menos. Sabe por que tem tanta coisa, gente? Sabe por que tem tanto cuidado? Sabe por que tem tanta coisa que a gente precisa se atentar na nossa vida como cristão, como cristã? Porque nós somos templo e são muitos detalhes que Deus quer cuidar, porque Ele nos ama muito mais do que um templo físico. Ele nos ama muito mais do que um templo físico. E se Ele tem tanto cuidado com um templo físico que Ele mandou fazer, imagina com o templo espiritual que Ele fez. O templo físico Ele mandou fazer. Ele deu as instruções e falou, façam. Ele mandou fazer. O templo que sou eu e que é você, Ele não mandou fazer. Ele fez. Agora imagina o desejo de Deus que o altar que deve existir na vida de cada um de nós, ele seja erguido, e que mais do que ele seja erguido, ele queime. Imagina então o anseio. Aí eu entendo por que Paulo, e por que foi separado, inclusive, porque se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 5,19, esse é o versículo inteiro, tá? Não apagueis o Espírito. Não é uma parte do versículo que eu estou lendo, é o versículo inteiro. Ele é isso mesmo. Não apagueis o Espírito. Porque Paulo sabia que a vida no templo era o altar. A vida no templo é o altar, porque era o fogo, é o que representa a vida. A vida que existe em mim e que existe em você é o Espírito Santo, que queima em nós e queima as nossas vidas, que arde em nossas vidas. Amém? Amém. Então, 1 Tessalonicenses 5,19, o que diz? 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Vou repetir, não apagueis o Espírito. Pastor, como que eu faço isso, pastor? Bom, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele trabalha como quer, onde quer, quando quer, da forma que quer. Não é assim que a Bíblia diz? Mas ele nos deu, ele nos ofereceu trabalho, ele nos ofereceu dons, ele nos ofereceu talentos. É a forma que nós temos de estarmos ativos com o Espírito Santo. É a forma que nós temos de estarmos ativos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Olha, porque Paulo, ele diz assim, seja fervoroso no Espírito. E ele já diz como? Servindo ao Senhor. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Ele já está dando a dica de como ser fervoroso, de como manter o fogo aceso. Como que os sacerdotes mantinham o fogo do altar aceso? Eles tinham que trabalhar. Eles não iam manter o fogo aceso se eles ficassem sentados.
Meio óbvio, né? Eles não iam manter aceso se eles ficassem só orando também. A oração é importante, mas se eles só orassem, o fogo ia continuar aceso? Não, porque o altar ele precisa de quê para queimar? De lenha, precisa de combustível, não é? Precisa de combustível, precisa de lenha para queimar, ou seja, precisa de serviço. Precisa de serviço. Amém? Agora, nem sempre é fácil, mas nós precisamos entender que é necessário que nós trabalhemos para que o fogo permaneça aceso, para que o fogo não apague. Voltando lá no comecinho, Deuteronômio capítulo 9, versículo 3. Vou deixar você procurar enquanto eu bebo água. Deuteronômio capítulo 9, versículo 3. Diz assim: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Bom, aqui, nós pegando aqui com a palavra, diz que Deus é um fogo consumidor, tá? Fogo consumidor. O que ele consome? Ele consome aquilo que não presta, aquilo que não tem validade. Amém? Tudo aquilo que não tem validade, ele consome, porque não deve existir. E esse é um dos principais motivos que nós precisamos manter o Espírito Santo queimando dentro de nós. Porque esse queimar do Espírito Santo não é só para que eu me sinta bem, para que eu sinta um alvoroço, não. É primeiro para que ele elimine aquilo que não presta da minha vida. Ele consuma mesmo, literalmente, que ele consuma aquilo que não presta. Porém, todavia, entretanto, volta um pouquinho, se você está em Deuteronômio 9, vai para o capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio 4, 24. Porque se a gente simplesmente pega assim, Deus é um fogo consumidor, isso pode parecer meio agressivo. Né? Isso pode parecer meio agressivo. Mas aqui no 4:24 ele diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deus, ele toma cuidado de consumir aquilo que precisa ser consumido, para te manter aceso. Te manter aceso. Lembra que semana passada a gente falou, o fogo, ele representa calor, luz. Para nos manter aquecidos, para nos manter com os olhos abertos, para que a gente possa ver as coisas com claridade. O Senhor é um Deus que consome, mas ele mais não é legal, né? Ele é um Deus que consome e um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso. Ele não quer queimar nada de você ou da sua vida para que você perca, né? De fato, ele quer sim que você tenha percas, mas são percas que vão te fazer ganhar. A intenção dele não é que você perca nada, pelo contrário, que você ganhe. Amém? Mas de fato nós só podemos ganhar se nós perdermos primeiro. E aí, eu quero lembrar um pouquinho de John Wesley, porque é muito bonito quando a gente lembra da experiência que ele teve, né? Porque a gente fala lá no dia 24 de maio de 1700 e alguma coisa, que eu não lembro agora o ano, mas faz tempo, hein, gente? 300 anos atrás. Ele teve essa experiência. Primeiro eu vou falar a experiência para ver como é legal, para depois a gente entender uma outra coisa, para a gente ver como que a vida é real. Não é
um quadro lindo, né? Porque a tua vida é um quadro lindo e maravilhoso? Não, né? Tem uns probleminhas, não tem? Tem umas dificuldades, né? Pois é. John Wesley estava numa reunião de oração e, segundo o relato dele, né, no diário dele, ele estava lá na reunião de oração e no momento em que estava sendo compartilhada uma palavra, a pessoa que estava compartilhando a palavra estava lendo um texto de Lutero, né? Ele estava lendo um texto de Lutero, um texto que Lutero estava falando a respeito da Bíblia. Estava lendo um texto de referência de Lutero. E aí ele diz que enquanto ele estava ouvindo a ministração, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Sentiu o coração dele queimando. E naquele momento ele percebeu que o Espírito Santo estava queimando na vida dele. E ele então sentiu que ele fala que ele sentiu todos os pecados dele perdoado e que ele de fato estava salvo. E então a vida de John Wesley foi outra a partir daquele dia. Amém? Coisa linda, né? Pois é. Mas o que acontece? Nem tudo são flores. Sabe como que John Wesley foi para aquela reunião de oração? Forçado, porque ele não queria ir. Não precisa responder não, mas você já veio para a igreja meio assim, eu vou porque tem que ir. Não estava afim não, estou meio desanimado. Ele foi, mas ele estava desse jeito. Ele estava desanimado. Ele estava começando a questionar o ministério dele. Olha só. Parece que é o comecinho do ministério dele. Não, ele já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha se frustrado um monte, tudo errado. Pensa num cara que estava dando tudo errado. E ele estava desanimado. Desanimado. Mas tinha uma reunião de oração, ele falava, eu não estou afim de ir não. Não estou com paciência, não estou animado. Mas sabe o que ele fez? Ele foi. Sem querer ir. Desanimado. Mas ele foi. Ele foi. Não sei se vocês lembram o que eu falei ontem, semana passada, domingo passado. Quais foram os discípulos que receberam o Espírito Santo no Pentecostes? Foram os que permaneceram. Eu me pergunto, será que estava todo mundo animado? Ainda mais vendo que a maioria já tinha desistido de esperar? Porque os que estavam lá no dia de Pentecoste era muito menos do que os que começaram, tá? E conforme eu falei semana passada, foi só 10 dias de espera. Foram só 10 dias de espera. E já tinha muito menos do que os que começaram. Permanecer. John Wesley pôde ter essa experiência, pôde relatar essa experiência, e pôde dizer como a vida dele mudou, porque mesmo desanimado, mesmo chateado, até com Deus, porque ele não entendia como é que Deus não... imagina, né? Nós estamos falando de 1700 alguma coisa, tá? Então, viajar, John Wesley, ele morava na Inglaterra, tá? E ele foi fazer missão nos Estados Unidos para os índios. Ele achou que ele ia converter todos os índios dos Estados Unidos, tá? E isso em 1700 alguma coisa, tá? Então ele pensa, viaja de navio, porque hoje é avião, né? Mas viaja de navio e fica lá sei quanto tempo viajando de navio. E aí quando você chega lá, você não pega um carro, você pega cavalo. E vai fazer missão. E aí chega lá e dá tudo errado. Ele achou que ele ia fazer, vou fazer tudo os índios se converter, aceitar Jesus, e deu tudo
errado. Voltou para Londres, e também não foi bom. Não sei se você já se frustrou com alguma coisa que você fez, entendendo que estava fazendo a coisa certa, entendendo que estava fazendo para Deus, porque era tudo que Joézer entendia. Eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo para Deus. Mas não deu nada certo. Não deu nada certo. Mas ele permaneceu. Permanecer é a chave, gente. Por mais que ele estivesse desanimado, por mais que ele estivesse chateado, o fato é que, por ele permanecer, o fogo não se apagou. Mesmo que ele não estivesse lá, um fogo legal, mas estava aceso. Porque ele permaneceu. E no momento certo, Deus fez assim, então vamos ligar esse fogo direito aí. Mudou um pouquinho a história, não mudou? Mas não ficou pior, ficou melhor, não ficou? Quando a gente entende que muitas vezes até pessoas que nós consideramos como heróis da fé, passaram por situações muito parecidas com as que a gente passa também. Porque tem dia que a gente está muito animado, não tem? Mas tem dia que a gente está desanimado. Acontece, faz parte da vida. Acontece, gente. O que não pode é deixar apagar o espírito. Não apagueis o espírito. Porque ele vai te queimar. Ele vai dar aquela aquecida. Às vezes, precisava ter um certo entendimento, e agora sim eu vou dizer, John Wesley precisava também ter um entendimento, porque o projeto que ele fez para ir para os Estados Unidos a primeira vez, a primeira missão dele, foi totalmente errada. Ele fez tudo errado. Ele planejou errado. Pensem comigo, tá? John Wesley era o quê? Inglês, certo? Como que o inglês é conhecido até hoje? Como uma pessoa muito regradinha, muito certinha, não é assim? É o chá das 5, né? É tudo certinho, regradinho, e John Wesley ele era muito assim. Tanto é que começaram a zombar dele, do grupo que andava com ele, chamando eles de metodistas. Porque eles eram muito metódicos. Daí o nome da nossa igreja. Foi uma zombaria. Zombavam dele, do grupo que andava com ele, chamando eles de metodistas. Eles falaram, mas não é que nós somos mesmo? Vamos adotar esse nome. De fato, somos metódicos, somos metodistas. E aí ele achou que ele tinha que fazer os índios viverem do mesmo jeito que eles viviam em Londres, na Inglaterra. Mas nunca! Depois dessa experiência, ele entendeu. Não é as nossas práticas, e sim o nosso entendimento. É o nosso entendimento que precisa mudar. Depois disso, ele volta para os Estados Unidos, faz a missão nos Estados Unidos. Eu vou dar o resumo da história. Ele deixou mais de 100 mil metodistas trabalhando. Em 1700 e alguma coisa. Convertidos, eu estava até pesquisando essa semana, são dados mais de 1 milhão de pessoas. Para aquela época, gente, fazendo missão a cavalo. Sabe por quê? Porque o fogo não apagou.
Você pode até ficar meio tristinho, meio tristinha. Você pode até ficar meio desanimado, desanimada. Mas não apague o Espírito. Porque no devido tempo, ele volta a queimar de novo. Ele te reanima e você volta a queimar e você volta a fazer. Mas não pare de queimar. Não pare de trabalhar. Como Paulo nos deu a dica. Mantenha o espírito aquecido, né? Romanos 12:11. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Trabalhando. Assim como os sacerdotes tinham que fazer para manter o altar queimando, tinham que trabalhar. Assim também Paulo nos orienta. Você quer manter o altar queimando, tua vida queimando? Trabalhe. Não pare de trabalhar. Assim você vai manter o Espírito queimando, você vai manter a sua vida queimando. Amém? Para a gente encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só uma frase aqui para a gente fechar. Todo o cristão, toda a cristã verdadeira tem o Espírito. Todo cristão e toda cristã verdadeiros têm o Espírito. O que eu e você não devemos fazer, já que nós já temos o Espírito, o que nós não devemos fazer é não apagar o Espírito. Amém? Vamos esquentar o Espírito? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e eu vou convidar você a colocar a mão no altar. Coloca a mão no altar. Bota lenha nesse altar para queimar. Amém? Mantenha o espírito fervoroso, servindo ao Senhor. Amém? Permita que o Senhor consuma, queime tudo aquilo que tem atrapalhado você de manter o altar queimando, manter o altar pegando fogo. Abra espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só não age mais nas nossas vidas porque a gente não dá espaço para ele. Porque a gente não libera espaço, a gente ocupa muito espaço da nossa vida com outras coisas. Deixa ele queimar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, queima, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa queimar os nossos corações, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa trazer fogo, ó Pai. Queimando, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Como a Tua palavra diz, Deus, Tu és fogo consumidor, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor consuma, Senhor Deus, que o Senhor queime tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido a cada um de nós de estarmos na Tua presença. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor Deus, a cada um de nós de servirmos a Ti, Senhor Deus. De estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Desfrutando, Senhor Deus, de um culto tão gostoso como tivemos, ó Pai. Desfrutando, Senhor Deus, da Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Que culto maravilhoso, Senhor Deus, que nós estamos tendo, ó Pai. E não é por causa de nós, Senhor Deus, é por causa de Ti, Senhor. É por causa do Teu Santo Espírito, Senhor, que desde o início, ó Pai, está aqui conosco, Pai. Por causa do Teu Espírito, Senhor Deus, que passou, Senhor Deus, por entre nós, ó Pai, e derramou, Senhor Deus, da Tua unção, Senhor Deus, durante, Senhor Deus, o louvor maravilhoso que nós tivemos hoje, ó Pai. Comprovando, Senhor Deus, a Tua palavra que diz que Deus habita em meio aos louvores, ó Pai, nós podemos ver e sentir, Senhor Deus, a Tua presença, Pai.
Da mesma forma, Senhor Deus, que nós podemos ver, Senhor Deus, e sentir a Tua presença através da Tua palavra, Senhor Deus, sendo ministrada aos nossos corações, através do Teu Espírito, ó Pai. Tudo és Tu, Senhor. Nada é nosso, Pai. Nada vem de nós, ó Pai, tudo vem de Ti, Senhor. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, queima, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai. Manifesta, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Manifesta, Senhor Deus, a Tua majestade sobre as nossas vidas, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo, ó Pai, faça de novo, Deus. Assim como o Senhor já fez nos discípulos, no Pentecostes, assim como o Senhor já fez na vida de João Wesley, faz conosco também, Senhor. Faz de novo, Senhor. Queima outra vez, Senhor. Queima de novo, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua presença, Senhor Deus, pela Tua majestade, Senhor Deus, em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado constante em nossas vidas, Pai. Em meio a tantas dificuldades que nós temos passado, Senhor Deus, em meio a tantas aflições que nós temos passado, Senhor, e muitas vezes nós olhamos para todos esses problemas, para todas essas dificuldades, ó Pai, e temos dificuldade de ver a Tua presença, e temos dificuldade de ver a Tua manifestação, Pai. Mas o Senhor nos toma de novo, o Senhor nos chama para perto, e nos mostra, Senhor Deus, que em meio a tudo isso, o Senhor continua cuidando de cada um de nós. O Senhor continua no nosso meio. O Senhor não está distante. O Senhor não está longe. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui no nosso meio, cuidando de nós, pegando na nossa mão e dizendo: vocês vão passar por tudo isso, porque eu estou com vocês. E eu vou continuar com o meu povo. Eu vou continuar com o meu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, continua queimando, Deus, hoje e todos os dias, Pai. Continua queimando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, seja com as nossas vidas. É o que nós oramos. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, Pai. Te agradecemos, não só pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará, mas te agradecemos principalmente pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é tudo para nós, é tudo para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.